Fala, segundão, estamos aí na nossa fisicoquímica braba, certo? Falamos de pH, nós estamos dentro desses processos aí de ionização, calculando o pH, se ele é ácido, se ele é base, e nós vimos como se processa esses cálculos através das concentrações hidrogeniônica, hidroxiliônica, calculamos essas concentrações, calculamos o pH, né? Através aí do menos log de H+, e o pOH do menos log de OH-, e também a soma do pH com pOH é igual a 14, a gente viu aquela escala de pH. Outra fórmula de se identificar o ácido e a base é através dos indicadores. E nós estamos aí entrando direto em indicadores, muito importante esses indicadores aí. Nós temos vários tipos de indicadores, né? Indicadores de pH, ele está relacionado aí, são indicadores propostos aí através de Ortival, né, em sua teoria iônica de indicadores. Indicadores são base ácido fraco com cor das moléculas não dissociada, difere de cor das respectivos íons, ou seja, elas diferenciam entre si através desses íons. São substâncias químicas que fornecem a indicação visual, dependendo da acidez, do pH, do meio, né? E aí a gente vai verificar. Nós temos indicador de fenolftaleína, azul de boromotimol, alaranjado de metila. Nós temos uma quantidade específica aí de indicadores. Então nós vamos direto aí para como os indicadores mudam de cor. A fenolftaleína é um indicador de ácido base, muito importante. Os indicadores de pH, portanto, são ácido e base orgânica, fracos que possuem formas com cores diferentes dependendo do pH do meio. Esse pH pode ser acidez ou basicidade. A coloração se dá graças a um rearranjo de moléculas causada pela variação do pH do meio. E ele tem uma proporcionalidade, né, ao surgimento ou desaparecimento do grupo nos nossos cromofórulos, ou seja, responsável pela cor, beleza? Então, nós temos como determinar essas cores através de valores. Olha só, uma questão pesada aí do ITA, adaptada, né? Um indicador ácido-base monoprótico tem cor vermelha em meio ácido e cor laranja em meio básico. Considerando que a constante de dissociação desses indicadores seja igual à constante, KI, né? 8 vezes 10 elevado a menos 5, assinale a opção que indica a quantidade de mol dos indicadores que, quando adicionada a 1 litro de água pura, seja suficiente para que 80% de suas moléculas apresentem uma cor vermelha após alcançar o equilíbrio químico, certo? Tá aqui um equilíbrio iônico, né? Eu tenho meus indicadores e é vermelho, e através dos seus íons muda de cor aí. Eu já te dei aqui o valor, mas a gente vai processar como é que nós chegamos neles. O que ele me deu? Ele quer a quantidade aqui de matéria, né? A constante de ionização me deu, que é 8 vezes 10 a menos 5. E ele me deu o alfa, né? Que é o grau de ionização, que é 20%. 20% dividido por 100 dá 0,2. Ou seja, dividido por 100, porque é a porcentagem. Como eu chego a esses valores? Através da constante ácida, que vai ser alfa ao quadrado vezes quantidade de matéria. E 1, a 1, isso aqui é 1 menos alfa, certo? Geralmente eu não coloco ele aqui, mas como o valor que eu te dei foi um valor de grau de ionização alto, maior do que 1, então eu sou obrigado a colocar ele aqui embaixo. Esse, no lugar de cair, ele me deu na pergunta, esse cair, né? Esse cair tá aqui, ó. 8 vezes 10 elevado a 5, eu botei aqui. O alfa é 0,2 elevado ao quadrado, ele quer minha quantidade de matéria. E aqui embaixo 1 vezes o grau de ionização, que é 0,2, certo? Eu fiz esse processo, 0,2 elevado ao quadrado dá 0,4 m, certo? Então eu vou fazer o quê? O cruz credo, ó. 0,4 m vai ficar 8 vezes 8 aqui, ó, vezes 0,4
8 dá 6,4 vezes 10 elevado a 5. Esses dois aqui continuam multiplicados, onde o m vai ser igual a 6,4 vezes 10 a 5 dividido por 0,04, que vai ser igual a 160 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Como eu vou botar em notação científica, eu vou mudar a vírgula para a minha esquerda. Para a minha esquerda significa que eu vou aumentar a minha casa. Elevado a menos 5 passa para menos 3. Fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? É assim que a gente calcula a constante de ionização, para que nós possamos saber qual é o valor determinado aí, ó. Ele quer saber, a pergunta dele aí, assinala a opção que indica a quantidade em mol, que indica que quando adicionado em 1 litro de água, seja suficiente para 80% de suas moléculas apresentar a cor vermelha. Então, foi 1,6 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? Então, esse tipo de indicadores, nós podemos encontrar a sua quantidade, a quantidade de mol, que vai justificar a mudança para aquela coloração de acordo com a constante de ionização, beleza? Até a próxima!